Fala galera! Hoje então a gente começa a estudar o campo elétrico, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó, como você pode ver, o campo elétrico é uma grandeza o quê? Vetorial, tá? Gente, campo elétrico, magnético, gravitacional, todos os campos são vetores, legal? Pois bem, o que é o campo elétrico, gente? Campo elétrico é uma região de influência gerada, criada por um corpo ou uma partícula que esteja eletrizada, que esteja carregada. E esta região, dentro desta região, existe a possibilidade, existe a chance de existir, de haver o que? Força, de gerar força. Então este campo, ele tem essa propriedade de criar o que? Força. Que tipo de força, gente? Adivinha? Se eu estou falando campo elétrico, vai gerar força o quê? Elétrica, tá? Uma analogia que é bem legal e que todo mundo faz é o seguinte. Imagine a região circundada aqui pela minha mão. Nesta região tem um campo gravitacional? Tem um campo gravitacional da Terra. Esquece que tem alguma matéria aqui, não tem nem ar aqui dentro, tá bom? Aqui dentro, então, tem um campo gravitacional. Agora, aqui dentro tem força gravitacional? Não. Só tem a chance. Só existe a possibilidade de ter força. Para haver força, eu tenho que fazer o quê? Tenho que colocar uma massa aqui, ó. Quando eu coloco uma massa, essa massa sofre influência do campo da Terra? Sim. Aí ela é atraída pela Terra. Então, veja bem. Para ter força, a gente estudou isso lá atrás, né, na força elétrica precisa de duas cargas. Certo? Então, a força gravitacional também precisa de duas massas. Eu preciso da massa do corpo e da massa da Terra. Ambas se atraem. Tá legal? Então, ó, voltando então. Se eu pego esse pincel e dou uma esfregada nele aqui, eu estou atritando ele com a minha camiseta, estou eletrizando ele. Supondo que ele ficou negativo, tá? Poderia ter ficado positivo também, tá? Isso é irrelevante. Depois a gente vai discutir esse lance do sinal. Supondo que ele ficou carregado, né? O que vai acontecer com ele? Ele vai criar em volta dele uma região de influência chamada o quê? Campo elétrico. E dentro dessa região existe a possibilidade de aparecer o quê? Força. Tá? Então ele tem essa região que pode influenciar o quê? Outras cargas. E como é que eu testo se essa região ou os limites dessa região, se esse campo existe? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que colocar aqui dentro desta região uma carga. Essa carga a gente chama ela de carga teste, também chamada carga de prova. Carga teste ou carga de prova, tá bom? Aí, vamos supor que essa carga seja positiva, né? Carga negativa, né? Aqui, ó, esse corpo está eletrizado com a carga Qzão. Essa carga Qzão é o que a gente chama de carga geradora. O que é isso? É a carga que vai gerar o campo elétrico, certinho? Então, o que acontece? Cargas de sinais opostos fazem o quê? Se atraem. Então, essa carga negativa vai ficar submetida a uma força elétrica atrativa para o bastão. Tá? Então, se ela sofrer essa força, é porque ela está dentro da região de quem? Do campo elétrico criado pelo bastão. Certinho? Professor, e se eu colocar aqui uma carga Qzinho negativa? Se ela sofrer, né, negativo com negativo, né, cargas iguais se repelem. Se ela sofrer uma repulsão, eu vou saber que ela está dentro do campo. Correto? Professor, e se eu coloco uma carga positiva muito longe, né? E eu não verificar nada nela, né? Eu não senti nem atração nem repulsão. O que significa? Significa que ela está o quê? Fora do campo, tá? Se a força elétrica for zero, significa que ela não está dentro da região do campo. Legal? Bom,
Depois eu vou te mostrar matematicamente que esse campo ele é meio infinito, tá? Então, o que acontece, na verdade, aqui, é que essa carga, se ela estiver muito, muito longe, eu não vou ter condição de medir, né, a intensidade da força aqui. Aí a gente fala que o campo não existe aí, tá bom? Tá? Essa distância infinita, né, na física, o infinito na física é muito relativo, tá? Dependendo do que você estiver estudando, esse infinito pode ser 1 metro, 2 metros, 10 centímetros. Se eu estiver falando de movimento de um elétron, né? 10 centímetros para um elétron é um tamanho infinito, tá bom? Então, é uma distância muito grande. Agora, para as proporções do elétron. Voltando aqui. Professor, e se tiver aqui um corpo neutro? O que é um corpo neutro? É um corpo que não tem nenhum tipo de carga? Não, vamos lembrar. Corpo neutro é um corpo que tem o quê? O número de elétrons igual ao número de prótons. Então ele está carregado? Não. Se ele não tiver carregado, ele não vai interagir com o campo. Porque para ele interagir com o campo, tem que ter o quê? Carga elétrica. Porque cargas de mesmo sinal se repelem, de sinais opostos se atraem. Né? Se ele não tem carga, ele não vai ser nem atraído nem repelido. É claro que se ele estiver muito pertinho, aí você pode notar o fenômeno da indução. Aí vai ter uma certa força, né? Que a indução cria força para fora e de repulsão e de atração, só que a de atração é maior. Tá? Então a gente nota uma aproximação, mas não é o caso aqui. Tá bom? Ele não está muito, muito próximo. Beleza? Então, o que é o campo elétrico? É essa região de influência onde pode ou não gerar o quê? Força. Quando que não gera força se estiver dentro? Só se eu tiver um corpo que não está o quê? Que não está carregado. Se ele estiver carregado, ele vai sofrer ação de força. Fechou? E a definição matemática de física e matemática de campo elétrico é essa aqui, ó. O campo elétrico é a força elétrica dividido pela carga. Que carga é essa? A carga teste, tá? Isso aqui, ó, é a carga teste. A carga que vai estar submetida a esta força. Então, se dentro de um campo, se dentro de uma região colocar uma carga, e essa carga sofrer força, é porque naquela região existe o quê? Um campo elétrico. Beleza? Então esse é o conceito físico de campo elétrico. Certinho? E agora, gente, o que nós vamos fazer? Eu vou começar as particularidades do campo elétrico. Vamos estudar vamos começar a detalhar o campo elétrico. E eu vou começar apresentando para você o campo elétrico gerado por cargas pontiformes. Tá bom? Então vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Campo elétrico gerado por cargas pontiformes. Tá? Presta atenção. Carga pontiforme, você lembra? É uma carga o quê? Que não tem dimensão. Tá? Uma carga pontual. Bom, vamos pensar assim. Você lembra dessa fórmula, né? A gente acabou de ver. Força elétrica é a carga vezes o campo. Agora, eu peço que, se o que eu falar aqui para você for muito estranho, volta lá na aula número 6 de vetor, que você vai lembrar disso aqui, ó. Tá? Uma propriedade da matemática vetorial. Inclusive eu falei essa fórmula lá, que é o seguinte. Se eu tenho aqui um vetor A, quem é o vetor B igual a 3A? Né? Lá na época eu mostrei. Isso aqui é o produto de uma grandeza escalar, que é o 3, não tem direção e sentido, por um vetor. Quando você multiplica um escalar por um vetor, o produto é também um vetor, né, que é o B, que tem a mesma direção do vetor dado, que no caso é o A. Se o escalar for positivo, além da mesma direção, que é a inclinação, ele também tem o mesmo quê? Sentido. Então, por exemplo, esse vetor B, que é 3A, ele tem a mesma direção, ou seja, tem a mesma inclinação do A, o mesmo sentido
E o módulo 3 vezes maior que o A. Então, tipo assim, ó, seria isso aqui, ó. Seria o A 3 vezes, tá? Então, esse aqui seria o B, ó. Seria A e A na mesma direção e no mesmo sentido. E na mesma aula eu falo, e se eu quisesse um vetor C que fosse igual a menos 2A? Né? O que significa? Mesma coisa. Escalar por um vetor dá um vetor na mesma direção. Mesma direção. Só que se o escalar for positivo, será a mesma direção, só que sentido o quê? Oposto. Então o vetor C, ele tem a mesma inclinação do A, só que ele tem o sentido o quê? Oposto. E ele vale quanto? 2 vezes o A, só que no sentido oposto. Então seria algo assim, ó. Esse aqui seria o vetor C. Ele tem a mesma direção, sentido oposto. O B, como o escalar é positivo, ele tem a mesma direção e o mesmo sentido. Tá? Isso é uma propriedade que a gente usa aqui, a gente usa no impulso, na quantidade de movimento, usa na segunda lei de Newton. Tá? Tem várias aplicações essa regra vetorial. Legal. Então vamos pensar o seguinte. Carga é uma grandeza escalar. Campo elétrico, todo campo, gente, campo elétrico, gravitacional, campo magnético, tudo é vetor, tá? Tudo de campo é vetor. Então, um escalar vezes um vetor dá um vetor, que tem o quê? A mesma direção. Então, pode guardar isso, ó. Qual é a direção da força, a inclinação da força? É a mesma do campo, é a mesma do campo. Se a carga de prova ou carga teste, for positiva, eles vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Se a carga for negativa, eles vão ter a mesma direção, só que sentido o quê? Oposto. Legal? Facinho, né? Agora vamos pensar o seguinte, olha para cá. Eu tenho uma carga que vai gerar um campo, tá? Positiva. Carga positiva e carga positiva, né? Cargas e sinais iguais fazem o quê? Se repetem. Para onde está a força elétrica que essa carguinha aqui recebe da carga positiva? A força elétrica está para a direita, é força de repulsão. Tudo bem? E aqui, para onde está a força elétrica? Para onde está a força elétrica? Carga negativa é atraída pela positiva? Ah, legal. Então eu tenho uma força elétrica atrativa. Tá aqui. Beleza? Vamos aqui logo. E aqui? Carga negativa com carga positiva, ela faz o quê? Ela atrai, né? Cargas de sinais opostos se atraem. Força elétrica atrativa. E aqui, carga negativa e negativa. Força elétrica para a direita, né? Porque se repele. Legal? Beleza. Agora vamos pensar o seguinte. Esse Qzinho é a carga teste, correto? Dá uma olhada aqui, ó. Essa carga teste, ela é o quê? Positiva. Quando a carga teste é positiva, quando essa grandeza aqui, o que é positivo, o E e o F tem o quê? O mesmo, além da mesma direção, tem o mesmo sentido. Então, peraí, se essa carga é positiva, o campo elétrico tem o mesmo sentido da força? Ah, legal. Então, o campo elétrico aqui, ó, tá para a direita. E aqui? E aqui? Olha, se a carga é negativa, ó, se a carga é negativa, o campo e a força têm sentidos o quê? Opostos. Se a força está para a esquerda, ah, então o campo está para onde? Para a direita. E aqui? Carga teste positiva. Se a carga é positiva, campo e força, mesmo sentido. Ah, então tem um campo para a esquerda. E aqui? Carga teste negativa. Carga teste negativa, campo e força, sentidos opostos. Se a força está para a esquerda, campo está para a direita. Legal. Agora, faça uma observaçãozinha aqui bem simples. Presta atenção. Você está vendo que quando a carga geradora é positiva, independente da carga teste, ó, o campo elétrico está para fora dela? Sim? Está para fora dela. E esse para fora não é um para fora simplesinho, não. Por exemplo, imagine aqui, ó.
imagina aqui uma outra carga, sei lá, negativa aqui, ó. Um outro menos Qzinho. Para onde que está a força? A força está para lá, ó. Peraí. A força está para cá, ó. Correto? Bom, se a carga é negativa, campo e força sentidos opostos. Então, para onde está o campo? Mesma direção da força, só que para fora da carga. Então, cara, presta atenção aqui. Carga positiva gera campo saindo dela. Mas saindo em que direção? Ó. Sempre, se tivesse aqui, ia para baixo, tivesse lá, ia para lá. Então, a direção desse vetor campo elétrico, ela vai ser sempre radial. O que é radial? Radial é na direção do raio, tá? Então, por isso a gente pode anotar aqui, ó. Cargas positivas, ou seja, cargas geradoras positivas, elas sempre vão gerar, né, campos elétricos que possuem uma direção, que é a inclinação, possui uma direção o quê? Radial e para onde? Para fora da mesma. Da mesma o quê, gente? Da mesma carga. Então, ó, cargas positivas geram campo para fora, radial para fora, tá? E as cargas negativas? Cargas negativas, tá vendo? O campo não está indo na direção delas, ó. Se eu tivesse uma outra carga aqui, ia para lá, sempre na direção delas. Então, ó, cargas negativas geram campos que possuem uma direção que radial e no sentido convergindo, ou seja, chegando, entrando onde? Nas mesmas, chegando nelas. Certinho? Pode gravar isso, que isso aí a gente vai usar muito daqui por diante. Então, carga positiva gera campo para fora, carga negativa gera campo para onde? Para dentro. Fechou? E o valor deste campo, como é que eu calculo? Bom, eu estou falando de campo gerado por carga o quê? Pontiforme. Se a carga é pontiforme, a força elétrica entre cargas pontiformes, a gente viu, né? Pode ser dado por essa forma, correto? E aí, se eu pegar essa fórmula, joga esse Q para o lado de cá e não vem dividindo? Olha que bacana. Quem é a força elétrica sobre o Qzinho? Eu passei o Qzinho para cá. Quem é a força elétrica sobre o Qzinho? É o campo elétrico. Como aqui está em módulo, né? Então, ó, força elétrica sobre o Qzinho é um módulo do campo elétrico. Então, como é que eu calculo o campo elétrico gerado por cargas pontiformes? É isso aqui, ó. KQ sobre D ao quadrado. Note que esse Q está em módulo. Em módulo. Fechou? Para que serve então o sinal, professor? Ué, o sinal serve para eu descobrir se o campo é para onde? Para fora, cargas positivas, para dentro, cargas negativas. Legal? Beleza. Então tá aí, gente, essa nossa aulinha de campo elétrico, tá? Esse começo de campo elétrico, a gente fez as definições, eu te mostrei o que é o campo, de onde vem, né? Então, nas próximas aulas a gente vai dar uma ênfase maior, a gente vai estudar os gráficos e tal, como é que é o campo gerado por várias cargas, então a gente vai ter uma conversa, vamos continuar esse assunto mostrando para você novas propriedades, legal? Então galera, ó, grande abraço para vocês, bons estudos, tchau, tchau!